Olá, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre algo bem importante, sobre uma temática que eu fiz uma enquete uma vez com vocês, falei que ia fazer esse vídeo e aí acabei uma sessão agora com uma cliente e a gente abordou essa temática e aí eu falei, nossa, agora eu vou fazer esse vídeo. Porque faz tempo que eu fiquei de fazer e aí muita coisa para resolver, mas aqui estou. Então hoje a gente vai falar sobre o quanto a psicologia pode contribuir para diminuir ou até parar o uso dos medicamentos psiquiátricos. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha experiência pessoal para vocês, que é uma pergunta bem clássica, que acontece muito. As pessoas sempre me perguntam o que eu faço com tudo que eu absorvo nas sessões e se eu já usei alguma vez medicamento para ansiedade, para depressão. Então, assim, eu vou começar respondendo por essa última. Eu nunca usei na minha vida medicamento. Tive momentos de tristeza, já fui uma adolescente muito ansiosa, mas eu tive muita sorte e com 19 anos o meu pai falou para eu fazer yoga, porque eu sempre fui muito do movimento, de fazer movimento com o corpo, sempre, a vida inteira, sempre gostei. Aí ele falou, vai fazer yoga, minha filha, pra você se acalmar um pouquinho. Eu era muito irritada, muito ansiosa. E fui, com 19 anos, todo mundo já sabe, né? Que faz 20 anos que eu pratico yoga. Porque eu preciso. E eu me encontrei. E eu realmente reduzi minha ansiedade. Eu acalmei bastante. Eu era bem irritada naquela época, bem explosiva e bem nova, né? Super jovem, adolescente, faculdade, recém entrando na faculdade, natural, né? Eu lembro, assim, que a minha ansiedade era aquela, assim, de tremer, assim, sabe? E foi incrível, assim, porque como me ajudou, né? Eu fui sentir ansiedade de novo, assim, há pouco tempo atrás. Eu falei, nossa, fazia tantos anos que eu não sentia. E mesmo assim, é muito pouco, né? Hoje eu sei lidar com isso. Hoje eu tenho essas ferramentas. E eu sempre sempre a minha psicóloga, por muitos anos, ela foi psicoterapeuta corporal. Ela era formada, foi com quem eu fiz minha formação. Então a minha terapia sempre foi descarregando meu corpo. Então a consciência do meu corpo sempre, eu desenvolvi muito essa consciência corporal. Então aonde que eu quero chegar com isso? E aí as pessoas me perguntam o que eu faço. E obviamente para todo cliente deve ficar pensando o que o psicólogo faz com tudo isso, né? Então, eu, Thaís, psicóloga, a minha forma de não ficar com o que é colocado, claro que a gente aprende, né? A gente não precisa levar nada para casa do que é com o cliente, fica ali no setting terapêutico, a gente transmuta muitas coisas, eu fui aprendendo a transmutar. Às vezes eu preciso de 15 minutos ali de silêncio depois da sessão, por isso que eu não costumo marcar sempre cliente um atrás do outro, eu sempre dou um breakzinho. Raramente isso acontece. E se eu coloco, é sempre assim, 2, aí tem um intervalo. Mas o que eu vim aqui falar para vocês é sobre o nosso corpo, essa maravilha que é o nosso corpo, como que a gente faz uso desse corpo. Então eu fui aprendendo, desde muito nova, a usar o meu corpo a meu favor. E é isso que eu acabo ajudando os meus clientes na sessão,
nas sessões, né? Então vamos falar sobre depressão, ansiedade, crise do pânico, esses mais básicos. E aí o cliente chega, por exemplo, já falando que está com depressão. Só que ele está muito triste, o corpo dele está muito triste porque aconteceu alguma coisa, ou porque ele está cansado, está exausto. Aí ele fala assim, ai, mas eu só quero ficar na cama. Ai, quero sumir. Deu, e aí, tu já fez isso? Tu já ficou? Respeitou esse momento? Ficou na cama, na posição fetal, bem quietinho? Aquele momento que o teu corpo está pedindo para você ficar bem quieto, só chorando, que parece que você volta pro ventre materno, é o lugar que você vai se nutrir. E muitas pessoas têm medo disso. Muitas pessoas já associam a depressão. Pode ser que você já esteja com um caso de depressão, a tristeza se cristalizou, tu não viveu às vezes um luto, tu não processou bem algo, né? Não processou bem uma tristeza, ou não viveu, ou não chorou o suficiente. Enfim, a psicoterapia é um processo e não é rápido, às vezes ele demora, às vezes é lento. E é essa paciência que você tem que ter. Porque o medicamento você vai tomar e você vai, às vezes, só tapar algumas coisas. Claro que tem a química, né? Alguns medicamentos vai reestruturar a química corporal, mas quando você descobre que você é capaz de produzir essa química, que você é capaz de autorregular o seu corpo, você vai começar a pensar, será mesmo que eu preciso? A natureza oferece gratuitamente pra gente medicinas naturais, que é o sol, que é a água, que é o ar, que quando a gente vai para fora respirar, outdoor, né, lá fora, uma caminhada, ir pra cachoeira, só uma caminhada, eu falo, vai caminhar ao redor, na quadra da sua casa, se você não faz exercício. Quanto de água você bebe? Mas vamos voltar. Então, o nosso corpo, ele tem a capacidade de se autorregular. Só que para isso a gente precisa aprender a usá-lo. Quando a gente está triste, o que dá vontade de fazer? Ficar quieto e chorar. Então, se permitir chorar é maravilhoso. Eu falo que o choro é um remédio natural do nosso corpo. É um remédio que a gente tem para regular o nosso organismo. Sentiu vontade de chorar? Claro que vai vir aquelas frases, né? Não pode? Ai, meu Deus, por que tá chorando? Para de chorar. É feio chorar, homem não pode chorar. Então, na verdade, a gente pode. Se o nosso corpo ele chora, vem lágrimas, aproveita, porque é uma bênção. Aquela noite que você passa chorando, tá limpando muita coisa, vai clarear no dia seguinte, teus olhos vão brilhar no dia seguinte. Pode ser que demore, mas é preciso vivenciar a tristeza para que ela não se transforme numa depressão. É preciso compreender da onde vem essa tristeza. Pode ser de quando você era pequeno, pode ser um luto que tu não viveu, quando você perdeu, às vezes, um ente querido, um pai, uma mãe. Como é que tu processou tudo isso? Como é que você transformou tudo aquilo que tu sentiu? Se era uma criança, um adolescente, né? Ou até um adulto. Aí vamos falar de ansiedade. Pessoa ansiosa, cheia de energia, pensando lá na frente. Não tá no momento presente, não tá no corpo dela, não tá enraizado, ancorado no chão. Aí, respira aqui, ou seja, a respiração tá curta. Precisa colocar essa energia para circular, precisa descarregar esse excesso de energia. Aí a gente vai trabalhar a voz, a gente vai trabalhar tudo que tá aqui no peito, os medos, medo de não conseguir, né? Tá ligado? Muita ansiedade, medo de não dar conta, medo de não conseguir.
Então, voltar para o momento presente, voltar para esse corpo, vai ajudar a descarregar. Você precisa descarregar. Aí, às vezes, a pessoa tem crise de ansiedade, aí eu pergunto, tá fazendo exercício? Não. Como é que o corpo vai reagir se ele precisa? Que bom que tem gente que que faz exercício físico para extravasar. Foi a enquete que eu fiz esses dias. É maravilhoso? Vai dar uma boa equilibrada nesse corpo. Mas se você ainda quiser ir num nível mais profundo, a sessão de psicoterapia corporal, ela vai acessar níveis mais profundos, porque vão ter exercícios específicos para trabalhar a raiva, para trabalhar pontos de tensão, as couraças corporais, liberar tensão de quadril, pélvica, liberar diafragma, liberar a respiração, é um novo olhar, uma nova consciência para esse corpo. Então, quando eu falo para vocês que o medicamento deveria ser a última opção, tipo, você já tentou todos os recursos dentro do teu corpo, você já descarregou, você já purificou, e aí ainda não conseguiu, ok, já fez um processo psicoterapêutico com a tua psicóloga ou com o teu psicólogo, já compreendeu, já se conheceu, né? O autoconhecimento, ele regula muito o teu corpo. Porque tu vai aprendendo como é que tu funciona, como é que você descarrega a sua energia, que tipo de relacionamento você tem, que tipo de pessoas você se envolve. Então, são tantos fatores para você compreender antes de você buscar algo, né, externo. E outra coisa, você quer algo externo, a natureza ela oferece tantos recursos. Colocar o pé na areia, na terra, mergulho no mar para quem gosta, tudo, o sol, a vitamina D, tantos recursos, né? O sol, a gente sabe que o sol, ele é maravilhoso para combater depressão. E tu não precisa passar o dia inteiro pegando sol. 15 minutos você vai sentir, 15 minutos de frente, todos os centros de energia absorvendo todas as tuas células, 15 minutos de trás, o teu corpo vai falar, ai, tá bom, já absorvi o suficiente. Então, eu tô aqui hoje para falar da autorregulação do corpo, da capacidade que a gente tem de se autorregular e o quanto o nosso corpo ele tem recursos para isso. Então, a gente precisa descarregar. O nosso corpo, ele funciona, as emoções fazem parte do nosso corpo. E são fantásticas. Tem envolvido aí nossos sentimentos, a nossa reação, as coisas que a gente capta, as coisas que a gente absorve. Mas e aí? Tem coisas que a gente capta e não precisa ficar armazenado no nosso corpo? Vamos imaginar aquela pessoa que trabalha das 7 da manhã às 7 da noite e ainda pega um trânsito. Ela tá estressada, ela tá com o nível de cortisol lá em cima, tá com dor de estômago, ela tá... Ainda que tenha algumas pessoas que vão pra academia ou que vão dar uma corrida, e aquelas pessoas que não fazem exercício? Aonde que vai ficar toda aquela tensão e todo aquele estresse? No corpo. Aquela emoção, ela não foi liberada. Daí vão me perguntar, como que tu libera essa emoção? Como é que eu vou liberar o estresse? O estresse que eu tive com o meu chefe, o meu cansaço, a minha repulsa do trabalho.
Aí dentro da psicoterapia corporal a gente tem exercícios que liberam, que soltam. Solta a tensão das costas, a gente trabalha muito com o som, com a voz. A gente não quer deixar o corpo cristalizar o que não precisa. Então, se a gente for pensar em algo mais profundo, num câncer, por exemplo, às vezes é algo que ficou ali muito tempo. Começa no astral até que chega no físico. E aí estoura. Então, se a gente vai todo dia liberando nosso corpo, né? Pode ser assim, tu encontrou alguém, a conversa não foi legal, tu não precisa ficar com aquele desconforto, libera. Toma consciência, o que veio, peraí. Então, soltar o ar, liberar a respiração, liberar o peso das costas. Então, essa consciência, por isso que as massagens são muito bacanas, com um profissional que tem uma consciência. As terapias alternativas, elas são legais. Elas são complementares, mas nada tira o valor do processo psicoterapêutico. Por quê? Porque o processo psicoterapêutico, você compreender a sua história, você compreender alguma dor, você compreender por que você anda tão ansioso, requer um mergulho bem profundo, que às vezes vai pegar questões lá da tua infância, do ventre materno. E aí? O que você faz com tudo isso? Então, quando a gente aprende a descarregar essa energia, a não deixar o corpo cristalizar, é uma benção. Você vai descobrindo o teu medicamento interno. Você vai regulando o seu próprio corpo. E quando a gente fala de autorregulação, veja bem, não é que você às vezes não vai sentir, muito pelo contrário, você vai sentir, mas você vai ter consciência e vai ser capaz de transformar. Eu acho que essa é a chave, porque muitas pessoas associam, né, a pessoa que tá super bem com uma pessoa que tá sempre bem. Não, é a pessoa que transformou, transmutou e ficou bem. Às vezes passou a noite toda chorando. Acontece muito comigo, assim, né? Antes de eu morar aqui, eu passava um tempo aqui, trabalhava online e voltava para Campos Novos. Aí quando eu voltava para lá, que daí eu atendia só presencial, eu recebia assim, até que enfim, acabou a vida boa. Então as pessoas associavam eu estar na praia, tipo assim, essa daí vive na praia. Eu já escutei assim, ela pratica yoga o dia inteiro. Não, gente, são 2 horas, 1 hora, 2 horas de caminhada, de cuidar, né, de cuidar de mim, para eu conseguir passar o restante do dia com meu filho, com os afazeres, com o meu trabalho, com os meus clientes, bem. Isso é ser bem resolvida, né? Isso é a capacidade que a gente tem de se autorregular. Então, o nosso organismo, o nosso corpo, ele tem essa capacidade. Então, na prática do yoga, por exemplo, quando a gente leva a prática a sério, a gente vai regulando todo o sistema hormonal, a gente vai até o cálcio aumenta no nosso corpo, através da prática do yoga. Então, é muito incrível quando você se dedica ao seu corpo de uma forma consciente. Quando você começa a valorizar as emoções nesse sentido de que não precisa guardar,
mas que olhar para elas e transformar elas é maravilhoso. Então, eu não sei se eu já falei antes, mas, por exemplo, quando uma pessoa tá deprimida, chega no consultório, agora online, né? Mas mesmo assim, chega e fala, eu não consigo sair da cama, não tenho vontade de fazer nada, só tenho vontade de chorar, quero sumir. Eu falei, mas e aí, você tá vivendo isso? Se o teu corpo quer ficar quieto, teu corpo quer ficar encolhido na cama, por que não respeitar? As pessoas acham que fazer isso você vai ficar ali a vida inteira, e não. Esse voltar para dentro, que é como se a gente voltasse para dentro da barriga do ventre da nossa mãe, é uma nutrição, é um momento que a gente pode se fortalecer muito. Então, se você tá triste, se você quer ficar recolhido, faz isso. O silêncio, o mergulho interno, o contato com você. Se permita, você vai ver que você vai sair dessa muito melhor. Aí a pessoa começa a ficar triste e já, meu Deus, eu vou procurar um psiquiatra, porque a terapia não tá funcionando, né? Eu ainda tô triste, eu ainda tô chorando. Procurar um psiquiatra, vai me dar um remédio para ver se eu melhoro. E pode ser. Só que o processo psicoterapêutico, ele é o que vai te dar base para mais para frente você às vezes conseguir retirar o medicamento, desmamar, fazer o desmame, né, que a gente chama. E esses dias eu escutei um psiquiatra, ele patrocinou, então apareceu assim e aí depois não achei mais. Ele falou assim, né, da importância dessa união do psiquiatra com o psicólogo e que o cliente que chega para o psiquiatra deve estar assim, ó, ele já foi lá dentro, ele já tentou todos os recursos e aí ele não conseguiu. Aí, ok, aí ele vai, quem sabe, receber o medicamento. Mas agora ele nem começou, ele fez uma sessão, 2, não aguentou. Ah, não, então vamos tomar um remédio, né? Então, assim, tudo isso que eu tô falando não é pra dizer que você não precisa, que remédio não é importante. Eu acho que tem casos maravilhosos, né? Às vezes alguém perdeu uma pessoa, não soube lidar, a dor era muito grande, teve que tomar um medicamento, ou teve uma crise muito forte. Mas sempre lembre disso, que o teu corpo é capaz, mas você mas requer uma coragem, requer uma entrega, requer uma dedicação. A gente sabe que até os alimentos hoje, né? O excesso de farinha, ele dá uma deprimida na gente. A fibromialgia são dores emocionais. Eu já passei por crises assim muito fortes de fibromialgia e não cheguei a procurar, mas assim uma dor assim que eu nunca tive, né? Eu sempre tive muita facilidade assim. Eu tava com uns 33, eu acho. Eu lembro que eu ia praticar. Era uma dor. E fui, mas continuei minha prática. Continuei. Aí eu fui entendendo o que estava acontecendo, qual que era a minha dor, o que eu estava vivenciando naquele momento. Eu tinha eu tinha me separado e ainda estava com aquela dor. Aquela dor de que minha família não existia mais. Aquela dor que eu sofria por causa do meu filho. Aí eu fui com a própria prática. Nunca precisei do medicamento. Por quê? Porque o yoga pra mim entrou nesse lugar. Eu sempre preferi algo mais natural possível. É muito interessante isso, né? Minha mãe fala que desde pequena o meu corpo nunca aceitava nem medicamento pra garganta, tinha que ser tudo injetado comigo. Não funcionava, eu expelia tudo. Então, assim,
o meu organismo ele precisa, né? Tanto que eu sou alérgica a produto químico, tem que cuidar, tem que usar luva, tem que, entende? Porque, e isso é muito legal, porque ajuda a desenvolver essa maestria. Então, quando você chega no meu consultório, é isso que a gente vai trabalhar. A tua maestria pessoal, desenvolver isso, descobrir que tu pode, descobrir que você pode mergulhar na tua dor e sair dela. Que você é capaz de entrar nas tuas dores, no teu choro, no teu luto, que dói, que não é fácil, que às vezes parece que você vai morrer, mas aí você vê que você se fortalece. Mas é isso. Quis fazer esse vídeo para vocês. Tomara que vocês gostem, tomara que vocês tenham entendido, né? Principalmente essa parte do corpo. Por que é importante descarregar a descarga das emoções? Então, né, um exemplo que eu acho que é muito legal é: aconteceu alguma coisa que te deixou muito triste e você tá morrendo de vontade de chorar. Só que naquele momento você não consegue chorar na frente de alguém, você tá ali, não quer. O que acontece com aquele choro? Você engole aquele choro, ele cristaliza. Aquela emoção fica cristalizada. Você não botou ela para circular. E é isso que a gente vai fazendo, né? Quando você é criança, você começa a engolir as coisas. O corpo, ele cristaliza. Por isso que eu falo, gente, o choro é maravilhoso. Se ele vem, nem que você tenha que ir pro banheiro, nem que você tenha que se trancar no teu quarto, ir pro carro. Quer ver um grito quando você tá com muita raiva e tu não vai descarregar numa pessoa que não tem nada a ver? Acha um jeito, eu já falei, vai pro carro, dá uns gritos, vai liberar essa raiva, canaliza, né? Porque senão vai estourar de uma outra forma. Quando você não coloca a raiva para circular, que eu não tô falando que é bater em alguém, nada disso. A raiva às vezes é gritar, é pegar um travesseiro e jogar, é tirar aquele fogo, aquele excesso. Porque a raiva, quando ela não é vivida, quando você fica muito tempo remoendo, ela se transforma em ódio. Principalmente aqui, ó, a boca, a mandíbula, o lugar que a gente acumula muita raiva. Aí trava a mandíbula. Eu já tive muito isso lá na minha adolescência. Até hoje minha mandíbula ela é down. Então, vamos olhar para esse corpo como... Eu gosto do templo, né? É a nossa casa, é o nosso templo. Então a gente tem que limpar, a gente tem que faxinar, a gente tem que deixar ele limpinho. Não só no meio, né? Nossa casa a gente não limpa só no meio, a gente limpa os cantinhos. A gente tem que levantar, tirar tapete, tirar a cadeira e olhar as emoções, olhar o que não tá legal, é isso, é ir bem lá. O lugar que você menos quer olhar, o lugar que você mais tem que olhar. Tá bom? Então é isso. Autorregulação do corpo, diminuição ou até mesmo não precisar mais do medicamento psiquiátrico, mas fazer uso da medicina natural do nosso corpo. Nosso corpo, ele é uma medicina, ele se autorregula, ele tem essa capacidade. Tá bom? Um beijo pra vocês. Qualquer coisa, só me chamar no direct. Na psicoterapia online a gente também pode fazer o trabalho corporal. E é isso. Beijo grande.